Olá pessoal, na aula de hoje a gente vai ver um pouco sobre a linguagem Python. A gente vai ver a parte básica da linguagem para começar a usar em alguns conceitos de processamento de imagens. Ao longo da disciplina a gente vai aprender um pouco mais sobre a linguagem. E como eu mencionei em aulas anteriores, nós usaremos os notebooks Jupyter, que é basicamente uma interface para usar a linguagem Python. Para inicializar esse notebook Jupyter, ele tem que estar instalado, né? O pacote tem que estar instalado, ou seja, você tem que ter o Python instalado na sua máquina. E como eu mencionei em outras aulas, você tem que instalar o Jupyter com um comando, por exemplo, pip install Jupyter. Ou, se você tiver com gerenciador de pacotes conda install Jupyter. E aí, no meu caso, ele já está instalado, então eu não vou instalar. Se ele tiver instalado, você simplesmente digita Jupyter Notebook. E aí você pode opcionalmente digitar o nome de um diretório, por exemplo. E aí nesse diretório é que ele vai ser inicializado e você vai salvar os seus códigos. Mas no meu caso aqui eu já tenho ele configurado para inicializar em um diretório específico, então eu não vou colocar um diretório aqui. Só vou digitar no Jupyter Notebook. Se você der Enter, vai aparecer algumas coisas na tela e ele vai abrir uma tela do navegador aqui com um explorador de arquivos em alguma pasta do seu computador que ou você indicou ali na inicialização, ou ele vai abrir numa pasta padrão, certo? E aí você pode navegar nos seus arquivos nessa interface, que é basicamente um servidorzinho local do navegador, ou melhor, um servidor local que é criado pelo pacote, e aí é aberto no navegador. No meu caso aqui eu já tenho uma pasta específica que eu vou criar os códigos. Então você vai entrar lá na sua pasta. Para criar um novo notebook, você vai em New e aqui em Notebook Python 3 e aí ele vai criar um novo notebook aqui, onde você vai digitar o seu código. Você pode mudar o título do notebook clicando aqui em cima, né, em Untitled e dar um nome para esse notebook. Por exemplo, conceitos básicos de Python. E aí nesse notebook, o notebook ele é dividido em células. Então aqui a gente tem uma célula do notebook e é nessa célula que a gente vai digitar o nosso código. Então, por exemplo, se a gente quiser definir uma variável, valor é igual a 4. Isso aqui vai definir uma variável que vai receber o valor 4. E aí a gente pode imprimir esse valor aqui embaixo, valor, que é a função do Python print e qual a variável a gente quer imprimir. E se eu quiser, isso aqui é só o código que eu digitei, né? Se eu quiser executar esse código, o que eu faço é, eu posso clicar em Run aqui para executar, ou o que é mais comum de ser utilizado, eu digito Shift Enter para executar esse código. Quando eu digito Shift Enter, então, ele cria essa variável, ele imprime o valor dessa variável, ela vai estar ali, certo? O interessante disso daqui é que essas células, na verdade, e a gente vê que foi criada uma nova célula, certo? Quando eu executei a célula de cima, foi criada uma nova célula. E essa célula, ela está no mesmo escopo de variáveis que a célula anterior. Então, se eu quisesse, por exemplo, digitar novamente, ou melhor, imprimir o valor dessa variável, ele vai imprimir porque essa variável ainda existe ali, ok? Bom, então a gente definiu uma variável valor igual a 4, a gente poderia definir uma outra variável, por exemplo, nome igual a uma certa string, uma flag como sendo uma variável booleana, por exemplo. E se a gente quiser, a gente pode imprimir todas essas variáveis. Variável nome, variável flag, e assim por diante. Então, quando a gente digitar Shift Enter, estiver nessa célula digitar Shift Enter, ele vai definir essas três variáveis e imprimir os valores das variáveis. E, de novo, essas variáveis elas existem e a gente pode acessar elas em qualquer célula. É uma forma interativa de fazer o nosso código. E a gente pode incluir comentários do que essa célula faz. Por exemplo, no Python, para incluir um comentário, você usa o hashtag aqui, né, a cerquilha.
E aí, não sei, definindo variáveis, para indicar que eu vou definir as minhas variáveis, e aí eu tenho essa célula indicando como definir algumas variáveis. Vamos ver então também a questão de imprimir. Se eu tenho um certo valor igual a 10, eu tenho diversas formas de imprimir um valor no Python. Uma forma é a gente definir uma string, valor igual a porcentagem de, que é a mesma sintaxe do printf e de outras bibliotecas também, ou de outras linguagens de programação, né? Então a gente define que vai ser criada essa string, e aí para indicar qual variável vai nessa posição do porcentagem d, a gente põe porcentagem e a variável. Isso aqui, se eu executar, ele vai pôr o valor dessa variável nessa posição de porcentagem d e vai indicar o valor ali. Uma outra forma, é uma forma que a gente já viu em outra aula, é valor igual, e aí abre e fecha a chave aqui, ponto format, e a minha variável. Então eu indico que eu vou colocar o valor da variável aqui, vou dar o format e colocar a minha variável que vai ser impressa nessa posição. Então aqui também eu tenho meu valor igual a 10. E uma outra forma ainda, que é mais recente do Python, chamada de fstring. Eu inicializo meu string usando a letra F aqui. Eu indico valor igual, e aí entre chaves eu ponho a própria variável aqui. Então eu tenho esse F para indicar que isso é uma chamada fstring. E aí eu tenho valor igual, e entre as chaves a minha variável, então eu vou ter o mesmo efeito. Ou seja, todas essas formas a gente pode usar para imprimir valores no Python. Atualmente a mais indicada é essa, porque é a mais recente, e provavelmente em alguma versão do Python essas duas formas anteriores vão ser eliminadas, né, removidas, mas por enquanto você usa a forma que você achar mais adequada e mais simples, né? Estruturas condicionais, como a gente viu nas outras aulas, se eu tenho lá uma variável, vamos aproveitar essa variável valor igual a 10 que tem aqui, eu posso ir lá e digitar if valor menor do que 5, por exemplo, 2 pontos. Lembrando da indentação, no notebook aqui ele já indenta automaticamente, se eu der Enter, ele já está indentado, pondo um espaço aqui antes, né? Print, por exemplo, eu posso imprimir valor menor do que 5. Se não, 2 pontos, a indentação, print, valor maior ou igual a 5. Então, se eu executar isso daqui, por um V maiúsculo aqui, como o valor foi definido como 10, isso aqui é falso, né? Ele não é menor do que 5, então vai ser executado o else, valor maior ou igual a 5. Eu poderia ter ifs aninhados também. Por exemplo, eu poderia ter um elif, valor maior ou igual a 5, end, o end seria o e, né? Valor menor do que 7, faça isso, e menor do que 7. E aí eu posso ter um else, bom, foi só o else aqui, else, valor maior ou igual a 7, no caso aqui. Então com isso eu tenho um conjunto de ifs. Eu poderia ter mais elifs aqui, eu poderia ter vários elifs, todos indicando diferentes condições para o meu código, né? Lembrando, conforme a gente está escrevendo aqui, a gente pode salvar esse notebook com o atalho de teclado Ctrl S ou clicar no botão salvar aqui em cima, certo? Uma estrutura bem comum de ser usada em Python é a lista de valores. Então, para definir uma certa lista de valores, eu defino o nome da minha variável e entre colchetes os valores que essa minha lista vai ter. Então aqui eu defino essa variável que tem os valores. Eu posso, por exemplo, imprimir essa variável. Se eu der Shift Enter aqui, ele vai imprimir minha lista de valores.
E lembrando, essa lista ela pode ter valores inteiros ou uma mistura de valores ponto flutuante, uma string e assim por diante, né? Então, essa lista pode misturar, você pode jogar qualquer coisa, qualquer tipo de variável nessa lista e depois usar ela, certo? Como a gente viu também, a gente poderia, ao invés de criar uma lista de listas, que vai ser uma matriz. Então eu teria, por exemplo, 1, 2, 3 seria uma lista, 4, 5, 6 seria uma outra lista, 7, 8, 9 seria uma outra lista. E aí, se eu imprimir isso daqui, eu tenho uma lista de listas. Para acessar um certo elemento dessa lista, eu poderia vir aqui e falar, eu quero acessar o elemento 1 dessa lista. O elemento 1 da lista, quem que é? É esse elemento aqui. Ou seja, é a linha 1 dessa minha matriz que eu criei. Então, se eu acessar esse elemento, eu vou ter essa lista aqui. E se eu quiser acessar um elemento específico dessa lista aqui, eu vou aqui, eu quero a linha 1, coluna 2. Então, quando eu imprimir aqui, ele vai retornar o valor 6, que é o elemento 1 da lista maior aqui, né? E o elemento 2 dessa sublista que começa em 0, né? 0, 1, 2. Certo? Se eu quiser adicionar novos elementos na minha lista, eu posso vir aqui, minha lista.append, e aí digamos que eu quero adicionar um valor por algum motivo, ou seja, eu não vou ter mais uma matriz, eu vou adicionar o valor 5 na minha lista. Se eu vier aqui em imprimir minha lista, eu vou até comentar esse outro print aqui para facilitar. Então agora eu tenho uma lista que tem lá as 3 outras listas e eu adicionei um novo elemento aqui que é o valor 5. Então isso aqui já não é mais uma matriz, certo? É um conjunto de listas e um valor. Até por isso tem que tomar um certo cuidado no Python quando a gente está usando listas, que para ter uma matriz, realmente a gente tem que ter cada linha tendo o mesmo número de elementos. Senão a gente não tem mais uma matriz. Se eu quisesse remover um elemento da minha lista, eu poderia vir aqui, minha lista.pop. Isso aqui vai remover e vai retornar esse valor. Então eu posso imprimir o valor e eu posso imprimir também minha lista aqui. Então foi eliminado o último elemento dessa lista, que vai ser o valor 5, e é retornado para essa variável. Então, como eu imprimi essa variável, eu tenho o valor 5, e aí eu imprimi a lista de novo, ela já não tem mais aquele valor 5. Ou seja, eu posso facilmente nessa lista Python realmente colocar qualquer coisa, inclusive funções, por exemplo, arquivos, eu posso jogar qualquer coisa numa lista do Python e aí modificar essa lista, adicionar novos elementos, remover elementos, acessar elementos, acessar um subconjunto de elementos, que seria o fatiamento de listas, como a gente viu. Eu posso definir uma certa lista, é igual a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E aí eu posso, por exemplo, imprimir do elemento 1 até o elemento 3. Ou seja, eu vou imprimir o elemento 1, 2, 3. Então, ele vai começar aqui no elemento de índice 1 até o elemento de índice 3, que é o 2, 3 e 4. Ou seja, isso aqui é o chamado fatiamento de lista, que vai gerar uma nova lista com esses elementos da lista anterior. E isso é muito útil para gerar novas listas ou acessar sublistas. Eu poderia fazer isso com uma matriz também, digamos que eu quero a linha 1 e 2, ou melhor, a linha 0 e 1. Então eu vou lá, minha lista, 0, 2 pontos, 2, para pegar o elemento 0 e 1. Certo? Se você quiser remover alguma célula, que aqui a gente já começou a fazer de forma bem interativa, então a gente criou várias células aqui no notebook, né? Você pode, inclusive, copiar e colar o código em uma outra célula aqui para deixar tudo na mesma célula. Mas se eu quiser remover algumas células, eu posso clicar na célula, na parte esquerda aqui, e digitar dd. Ele vai remover a célula. Eu poderia também remover usando os menus aqui, mas o mais comum é usar dd mesmo. Então eu posso apagar algumas células aqui para organizar um pouco melhor o código. E eu posso também adicionar células, por exemplo, nesse botão de adicionar, e tem um atalho de teclado também,
Os atalhos do teclado, inclusive, eles são mostrados em algum lugar por aqui que eu não lembro muito bem. Mas tem uma opção aqui, acho que é aqui, né? Esse botãozinho no teclado. Você tem todos os atalhos que você pode usar no notebook, que é bem útil, né? Mas enfim, a estrutura loop, que a gente viu também em outra aula. Digamos que eu tenho uma lista de valores, uma sequência aqui de valores. Ok? E aí eu posso iterar sobre os valores dessa lista, por exemplo, for valor in. Então o valor vai ter quais valores? Os valores que estão nessa lista aqui. Dois pontos, print valor. Então se eu der o Shift Enter aqui, ele vai executar esse loop e mostrar o resultado desse loop for. Então cada vez que esse print é executado, o valor tem um valor diferente da nossa lista. E aí ele é impresso aqui. E se eu quiser olhar os índices da minha lista e não os valores, né? Existe uma forma em Python mais indicada, mas eu vou usar aqui uma forma mais simples para a gente aprender de forma mais fácil, né? Se eu quero acessar os índices da minha lista nessa estrutura for, o que eu posso fazer é, por exemplo, para o índice in range de len lista. Então, len lista vai capturar o tamanho da minha lista. O range é uma função do Python que vai gerar números de 0 até o valor que eu coloquei aqui. E o valor inicial é opcional. Eu poderia pôr aqui, eu quero valores de 0 até len lista, ou eu quero valores de 3 até o len lista. Mas como eu quero ir do 0, então ele é opcional, eu ponho só len. E aqui eu posso imprimir print lista index. Então se eu der o Enter aqui, o Shift Enter, ele tinha o print aqui anterior, né? Eu vou até comentar aqui também esse print anterior, executar de novo. Ele vai imprimir, vai acessar cada elemento dessa lista e imprimir o valor. Ou seja, eu estou aqui na verdade fazendo um laço for mais tradicional, né? De usar os índices de 0 até o tamanho da lista menos 1 e usando esse índice aqui. E aqui a gente até vê por que o range ele vai até esse valor menos 1. Porque é bem comum a gente fazer isso, né? Acessar os elementos de uma lista, acessar todos os elementos de uma lista, né? E para fazer isso a gente tem que ir do 0 até o tamanho menos 1. Então, como o range ele já vai até o valor menos 1, a gente não precisa colocar nenhum menos 1 aqui, ele já vai. O índice já vai de 0 até, no caso aqui o tamanho da minha lista é 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então esse índice vai de 0 até 6, vai acessar esses elementos e vai imprimir esses elementos. Da mesma forma, eu posso ter um laço while, então se valor, começando o valor igual a 0, enquanto valor é menor do que 10, por exemplo, posso ir somando o valor e imprimindo esse valor. Então, o valor começa em 0, ele é menor do que 10, eu somo 1 e imprimo. Vai imprimir 1. Repete, soma 2, soma mais 1, ele vai ser 2, vai imprimir. E assim por diante, até que o valor é 9, vai ser somado 1, vai imprimir o valor, que vai ser 10, e agora ele é 10, então essa condição é falsa. Acabou o laço while. Ok? E por último aqui dessa parte básica do Python, a gente vai ver sobre função. Eu posso definir uma função como a gente viu dessa forma, né? Eu tenho que definir dessa forma, né? Def, que é a palavra reservada para indicar que eu vou definir uma função, soma, e aí entre parênteses os parâmetros da função, então por exemplo, dois valores, dois pontos, eu dou Enter aqui para indicar os comandos que vão ser executados por essa função. Então eu posso, por exemplo, definir uma nova variável aqui que vai ser a soma de V1 com V2. E aí eu retorno o valor do resultado. E eu posso já chamar essa função aqui. Eu vou dar um print do soma passando dois valores, por exemplo, 3 e 4. Quando eu executar essa célula aqui, ele vai ao mesmo tempo definir essa função,
chamar essa função passando os valores 3 e 4, eles vão ser somados aqui, e eu vou imprimir o resultado, que é o valor 7. E aí, lembrando novamente, essa função, depois que eu executei essa célula, ela está definida ali, eu posso usar ela em outras células. Por exemplo, dar um print de soma 16, ou melhor, print de soma 6 e 10, que vai dar o valor 16, ok? Essa questão da variável ficar definida no notebook é bem útil, mas às vezes ela pode atrapalhar, né? Se eu quiser apagar essas variáveis que estão definidas aqui, eu posso ir aqui em kernel restart para realmente reiniciar o meu kernel de forma que todas as variáveis que estavam definidas vão ser apagadas. Então, por exemplo, se eu digitar um restart aqui, agora se eu tentar executar esse soma aqui, essa célula aqui embaixo, ele vai dizer que a função não foi definida, ou seja, foi apagada essa função do escopo e ela não existe mais. Eu teria que realmente executar essa célula de novo para definir essa função e aí eu posso executar essa célula para chamar a função, certo? E se eu quisesse também, especialmente depois de reiniciar as minhas variáveis, rodar todas as células, eu poderia vir aqui em kernel, acho que se não me engano tem esse botãozinho também, aqui você roda todas as células, mas você pode vir aqui também, restart e run all, em que você vai rodar todas as células que você definiu. Uma outra forma é simplesmente dar o restart e aí dando shift enter nas células você vai executar tudo de novo, ok? Bom, essa é a parte básica de Python, é bem básico mesmo. Como eu falei, a gente vai ver mais ao longo da disciplina. Mas o que a gente precisa ver também agora são duas principais bibliotecas do Python, que é o NumPy e o Matplotlib. Então, para isso, a gente vai fechar esse notebook aqui, vai criar um novo notebook, chamar de Python 3. O notebook Python 3, a gente pode até pôr um nome aqui, NumPy e Matplotlib, que são duas bibliotecas muito importantes para o Python e especialmente para a nossa disciplina. Para importar uma biblioteca, a gente começa o nosso código indicando import NumPy. Se a gente fizer isso, isso vai importar a nossa biblioteca chamada NumPy. Uma coisa que é conveniente fazer aqui é porque se a gente for usar muitas vezes essa biblioteca, a gente vai ter que todo momento usar o nome NumPy. Então, especialmente a biblioteca NumPy é bem comum ela ser importada com outro nome. E para a gente fazer isso, a gente digita aqui as np. Então isso aqui vai importar a biblioteca NumPy e dar a ela o nome np. E aí se eu quiser chamar as funções dessa biblioteca, basta digitar np. E aí lembrando, eu digitei isso, para executar e poder importar realmente essa biblioteca, eu digito Shift Enter, e ele vai executar. Agora eu estou com a biblioteca importada lá na memória. Né? Essa biblioteca NumPy, ela é essencialmente o principal ponto dela é trabalhar com vetores e matrizes. Então, vamos definir um certo vetor, por exemplo, vetor 1 é igual a 2.3, 5.4, 3.3, 2.5 e 7.3. E um vetor 2 vai ter alguns outros valores aqui, 1.2, 6.2, por aí. Então, valores aleatórios aqui. Então eu tenho dois vetores definidos como uma lista mesmo. Isso aqui não tem nada a ver com NumPy, né? Eu estou definindo uma lista de ponto flutuante. Só que para transformar essas listas em um array NumPy, que a estrutura de dados principal do NumPy é chamada de array mesmo, porque ela realmente se parece mais com o conceito tradicional de um array, de um vetor. Para transformar isso num array, eu vou definir uma nova variável aqui que é igual a np.array vetor 1. E da mesma forma, v2 é igual a np.array vetor 2. Isso daqui, se a gente até mandar imprimir, vou mandar imprimir o v1 aqui e executar essa célula, ele vai imprimir uma coisa que até parece uma lista mesmo.
porque é o jeito que é impresso o vetor do NumPy, mas ele é muito diferente de uma lista. Tanto que se eu colocar aqui type v1, type é uma função do Python para a gente ver o tipo dessa variável, ele é um NumPy array, certo? E não uma lista. Se eu colocasse aqui vetor 1, ele retornaria uma lista. Então eles têm tipos diferentes mesmo. Então, para a gente ver inicialmente uma das principais vantagens do NumPy, a gente vai fazer res igual 5 vezes v1 e aí imprimir o res. Então vamos ver o que acontece aqui se a gente fizer isso. A gente vê no resultado aqui que cada elemento de v1 foi multiplicado pelo valor 5. Então, 2.3 vezes 5 é 11.5. 5.4 vezes 5 é 27 e assim por diante. Então, esse comando aqui, nesse comando, né, cada elemento de V1 foi multiplicado por 5, foi criado um novo array e isso foi impresso. Ou seja, essencialmente essa operação substituiu a gente fazer um laço for. Que a gente poderia ter feito essa mesma multiplicação usando um laço for, né? Para cada elemento de V1, multiplique por 5 e coloque no vetor de saída. Mas isso aqui simplificou toda essa operação. E essencialmente isso aqui é uma linguagem bem parecida com a matemática mesmo, de trabalhar com vetores. Então se eu quero multiplicar um vetor por um valor, né, por um escalar, eu matematicamente eu indicaria exatamente isso daqui. 5 vezes V1 é um novo vetor que vai ser o resultado dessa operação. Não só multiplicar por um escalar, mas eu posso também definir um vetor soma que vai ser igual a V1 mais V2. Se eu imprimir esse vetor soma, eu vou ter a soma elemento a elemento de V1 e V2. Certo? Então, para cada posição aqui de V1 e de V2, ele vai somar esses elementos e gerar um novo array de saída. É claro que para mim fazer isso, eu preciso ter que o V1 tem o mesmo tamanho que V2. Se eles não tiverem o mesmo tamanho, vai dar erro do NumPy aqui. Né? Então, eles têm que ter o mesmo tamanho. Então, isso aqui também é uma linguagem bem matemática, né? Se eu quisesse representar um vetor que é o resultado de uma soma de dois vetores, eu faria essencialmente isso. Da mesma forma, para quem aí lembra de álgebra de geometria analítica, álgebra linear, né? Se eu quiser multiplicar dois vetores, eu poderia definir vetor multi, seria V1 vezes V2. Então isso aqui multiplica elemento a elemento os valores dos vetores. E se eu quiser ter o produto escalar entre os dois vetores, lembrando o produto escalar é multiplicar elemento a elemento e aí somar os resultados. Então eu teria aqui um sum. Esse sum é uma função do Python mesmo, que soma os elementos de uma lista ou de um array. E aí eu poderia ter um print aqui, vetor multi, que na verdade agora vou chamar de prod escalar, que é o produto escalar. Então eu tenho o prod escalar aqui, se eu mandar imprimir, ele é um único valor, um escalar, né? Que é o produto escalar do vetor 1 com o vetor 2. Ou seja, multiplicou elemento a elemento vetor 1 e vetor 2, pegou o vetor resultado e somou todos os elementos, deu um único valor. Ok? Outras coisas que a gente pode fazer com esses vetores é, por exemplo, calcular a média. Então, o NumPy ele tem uma função que calcula a média. Se eu digitar aqui np.min v1, eu já vou dar um... Bom, vou definir uma variável média e dar um print aqui embaixo. Print média. Se eu executar essa célula, ele vai imprimir a média dos valores v1, ou seja, essa função vai somar os valores de v1, dividir pelo número de valores e vai ter a média. E o NumPy, na verdade, tem muitas outras funções que a gente poderia executar e chamar sobre esses vetores aqui. O Jupyter Notebook permite a gente ver essas funções e a documentação delas. Então, uma forma de eu ver as funções que eu tenho no NumPy é eu digitar np ponto, e aí se eu der tab, ele vai aqui mostrar todas as funções que eu poderia chamar. Eu posso, por exemplo, digitar o começo do nome da função, e aí ele vai indicar todas as funções que começam com a letra M aqui no caso, né? Então eu posso ir vendo as funções que eu tenho. Então digamos que eu tenho a função max aqui.
O max ele vai receber um vetor v1 e vai retornar um maior valor desse vetor. Então, se a gente quiser um maior valor aqui, a gente pode ter esse np.max. E uma coisa muito útil do notebook do Jupyter é que eu posso ver a documentação dessa função. Como que eu faço isso? Uma forma de ver a documentação é colocar o nome da função e no final uma exclamação. Quando eu executar essa célula, ele vai abrir uma janelinha aqui, indicando a assinatura da função, que é os parâmetros que ela recebe. No caso aqui, o primeiro parâmetro, ele indica que o parâmetro, né, um array-like, que ele diz, que é um array, essencialmente um conjunto de valores. E aí tem os outros parâmetros que ele indica aqui, que fazem outras coisas que não é do nosso interesse agora. E tem também a descrição da função, né, retorna o maior valor de um array. E aí você pode até navegar aqui, no NumPy é legal que ele até indica outras funções que fazem coisas parecidas. Tem notas, exemplos de uso. A documentação do NumPy é excelente, tem bastante coisa. E aí se eu quiser fechar isso, eu clico aqui no X, ele fecha essa janela. Uma outra forma de ver a documentação da função, que é bem útil no Jupyter, é... Eu digitei aqui o nome da função. E aí se eu digitar Shift Tab, ele vai mostrar aqui uma janelinha com a assinatura da função e o que ela faz. Se eu digitar Shift e aí clicar Tab duas vezes em sequência, então Shift Tab Tab, ele mostra não só a assinatura e a descrição, como também os parâmetros, a descrição dos parâmetros da função e a documentação no geral. E se eu digitar Shift e Tab três vezes, então Tab, 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 ele vai abrir uma janelinha que é aquela interrogação que a gente digitou antes, que é uma nova janela com a documentação sobre essa função. Né? Então, é bem fácil ver as diferentes funções que a gente tem aqui no NumPy. Por exemplo, uma função bem útil do NumPy é a gente inicializar um vetor com um certo valor. Então, eu tenho aqui a função full. Ela aceita um tamanho do vetor e qual o valor que eu quero colocar ali. Então, por exemplo, eu quero criar um array de 10 elementos com o valor 3 dentro dele. E aí eu vou ter já dar o print aqui. Se eu executar essa célula... Opa. Eu cliquei no insert sem querer aqui, então o tamanho e o número de elementos. Ele vai criar um array de 10 elementos, onde cada elemento é o valor 3. Então, tem aí inúmeras funções do NumPy que a gente vai usar ao longo do curso. Da mesma forma, eu tenho funções, por exemplo, para calcular determinantes de matrizes. Então, se eu tenho uma certa matriz, digamos que eu tenho a matriz 1 é igual a um np.array. Bom, vou primeiro inicializar a lista. Vou fazer uma matrizinha 3x3 aqui, com alguns valores. Então, tem uma matriz com alguns valores aqui, aqui e aqui. E aí eu vou fazer uma outra matriz aqui já, com alguns outros valores. Vou só valores pequenos aqui. Pronto. Eu posso, por exemplo, no NumPy ele tem um submódulo aqui, que é o de álgebra linear. E uma função desse submódulo é calcular o determinante. Então, np. O submódulo aqui, linalg, de linear álgebra, .det é o determinante. A gente pode ter aqui Shift Tab, computa o determinante de um array, uma matriz, essencialmente. Então, se eu passar aqui o mat1, lembrando que o mat1 aqui eu defini como uma lista de listas, ele não é um array ainda. Mas o NumPy ele faz a conversão automática. Se eu passar mat1 aqui, ele é uma lista. Dentro da função det ele vai identificar que isso aqui é uma lista, então ele vai fazer a conversão de uma lista para um array. E aí vai retornar quem é o determinante dessa função. Então eu posso aqui imprimir o det. Ele vai indicar o determinante que foi realmente 10, basicamente. Aqui tem a questão de arredondamento, né? Basicamente o valor 10 por coincidência aqui. Então eu tenho o determinante da minha matriz
E poderia ser uma matriz aqui de 50 por 50, o que for, ele vai calcular o determinante. Uma outra coisa interessante de saber é fazer o produto matricial. Então, se eu quero realizar um produto matricial entre as duas matrizes, eu digito np.dot. Dot seria o produto matricial, porque lembrando, se eu fizer mat1 vezes mat2, isso aqui vai ser o produto ponto a ponto. Ele vai pegar cada elemento de cada matriz e multiplicar. Então ele vai fazer 2 vezes 7, e aí 3 vezes 1, 1 vezes 6. O resultado disso vai ser uma nova matriz de 3 por 3. Se eu quero realmente fazer o produto matricial, ou seja, multiplicar uma matriz por outra, eu digito np.dot, primeira matriz, a segunda matriz. Aqui também ele vai dar uma matriz 3 por 3, né? Mas vai ser o produto matricial, que vai ser, se eu quiser verificar, matRes, print, né? Então, por exemplo, o valor 25 tem que ser o resultado da primeira linha dessa matriz vezes a primeira coluna. Ou seja, 2 vezes 7, mais 3 vezes 3, mais 1 vezes 2. Isso dá 25. Existem várias outras funcionalidades do NumPy. Só para mostrar aqui a documentação de um bem interessante, que é o solve. Essa função solve, ele vai resolver um sistema de equações. Então, se você tem, lembra aqueles sisteminhas de equações que a gente via lá no ensino médio? Você tem várias equações com várias incógnitas e que você quer achar o valor das incógnitas. Um conjunto de equações pode ser representado por uma matriz e por um vetor. Então você pode usar essa função para resolver um sistema de equações. E existem inúmeras outras funções do NumPy, né? Ok. Aí, isso é o NumPy. E a gente vai ver mais coisas sobre ele ao longo da disciplina, né? Mas é importante agora a gente ver uma outra biblioteca, que é o Matplotlib, que é uma biblioteca para plotar coisas na tela, essencialmente, para você mostrar gráficos e salvar também gráficos no disco, né? Para importar essa biblioteca, a gente pode fazer import matplotlib. Só que o matplotlib, ele na verdade, ele agrega outras funcionalidades além da questão de plotagem. Então, o que é feito em geral é você importar o módulo específico de plotagem, que é o pyplot, o submódulo, né, do matplotlib, e importar ele com o nome plt. Então, aqui import matplotlib.pyplot, e qual é o nome dele? plt. Então, agora eu posso usar esse comandinho plt para importar, para plotar algum gráfico. Então, por exemplo, vamos já criar um gráfico aqui bem legal. Eu posso criar um eixo X do meu gráfico. E aqui eu posso usar uma função do NumPy, que é o arrange. O arrange, ele vai criar valores ordenados de um valor inicial até o final, pulando de um certo número. Ou seja, a gente pode ver aqui uma documentação rapidinho. Ele vai gerar valores. Deixa eu abrir. A gente tem um parâmetro opcional aqui, start, um parâmetro stop e o parâmetro step, que a gente vai usar no nosso arrange. Então a gente vai falar aqui que eu quero ir do valor 0 até o valor 2 vezes π. Π, eu poderia escrever aqui 3,14, por exemplo, mas o NumPy ele tem um valor de π da própria biblioteca. Então se eu digitar np.π, ele é o valor de π. E eu quero ir pulando de 0.1 e 0.1. Ou seja, o que isso vai fazer? Ele vai criar um vetor x, um array x, em que o primeiro elemento vai ser o 0, que é o valor que a gente indicou aqui. O segundo elemento vai ser 0.01, que é o pulo que a gente indicou aqui. Então ele vai pulando de 0.01 e 0.01. Então 0.02, 0.03, 0.04 e assim por diante. Vai indo até ele chegar em 2 vezes π. 2 vezes o valor de π, né? Então aqui a gente tem um array. A gente pode até ver aqui o tamanho desse array. Len de x. Executando a célula, ele tem aqui 629 valores, com esses valores igualmente espaçados de 0 até 2π. E aí a gente pode criar um valorzinho aqui de y, que, por exemplo, a gente pode usar a função seno do NumPy. Então, para calcular o seno usando o NumPy é o np.sin, que é seno em inglês, né? Por exemplo, seno de 2 vezes x. Então eu vou calcular o seno de 2 vezes x,
E aí eu posso plotar essas duas variáveis. Para plotar elas, eu escrevo plt.plot. Plot é um dos comandos do Matplotlib para plotar um gráfico. Eu posso ver até a documentação dela. A documentação do Matplotlib ela já é um pouco mais chatinha às vezes, mas existem vários exemplos na internet que você pode encontrar. O plot, no caso, ele aceita os dois parâmetros principais, os valores em x e os valores em y que vão ser plotados. Né? Então eu posso colocar aqui o xy, quando eu der o Shift Enter, ele vai mostrar o meu gráfico, os valores de x aqui igualmente espaçados de 0 até 2π, e os valores de y são o seno de cada valor de x. Como eu estou indo de 0 até 2π, né, que seria um ciclo, mas eu pus o 2 aqui, então eu tenho dois ciclos da função seno, um ciclo aqui e o outro ciclo aqui. Certo? Então dá para ver que é extremamente simples a gente criar um gráfico desse usando Python e essas duas bibliotecas, né, o NumPy para criar o eixo x e a função seno e o Matplotlib para plotar essas funções, esses valores que foram criados. Existem várias outras funcionalidades do Matplotlib. Tem um site bem legal que se você buscar na internet aqui, Matplotlib Gallery, ou Examples na verdade, eu acho. Bom, pode ser Gallery. Ele vai mostrar aqui uma galeria de todos os tipos de gráficos que você pode fazer usando o Matplotlib. Tem realmente bastante coisa aqui. E para um certo gráfico, sei lá, eu quero ver como fazer esse gráfico aqui de linhas. Né? Então ele tem lá o código usado para gerar esse gráfico com umas flechinhas aqui. Inclusive tem até outros exemplos aqui que ele mostra, mas a gente pode ver facilmente quais os comandos que tem que ser usados para gerar esse gráfico. Bom, era isso que eu ia falar sobre essas bibliotecas e sobre o Python nessa aula. Na aula que vem a gente vai ver mais sobre realmente como ler uma imagem do computador e mostrar ela na tela. Para ler uma imagem existem várias bibliotecas do Python, mas a gente vai usar o Matplotlib mesmo. E para mostrar a imagem, com certeza a gente vai usar o Matplotlib. E também a gente vai fazer já algum processamento nessas imagens.